Fala galera, tá começando mais um Futecel aqui, porém é o primeiro do YouTube. Meu nome é Cláudio, eu vou trazer para vocês uma análise de jogos mais focado no nosso Brasilzão, ou seja, a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, mas também vou comentar sobre jogos lá de fora, principalmente Campeonato Inglês e também Champions League, e um jogo ou outro talvez de Europa League, beleza? Bom, ative os sininhos, se inscreva no canal, compartilha, dá like, que vai ajudar muito. Se eu ficar sem jeito por aqui, me perdoam, mas é meu primeiro vídeo, então não sei como é que funciona. Mas é isso aí, tá bom? Eu vou comentar com vocês aqui o jogo entre Vasco e Grêmio. O jogo foi na Arena Condá, porque a Arena do Grêmio ela ainda não pode sediar jogos, por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, e foi o estádio mais prejudicado. Porém, mesmo assim, o Vasco foi jogar lá na Arena da Chapecoense. O Vasco foi sem o Watson, porque o Watson estava com uma lesão na coxa. Até podia ser escalado para esse jogo, mas a diretoria do Vasco entendeu que era melhor preservá-lo. Então entrou a Emerson Rodrigues, que chegou há pouco tempo. No meio campo também teve a saída do Praxedes, que não fez uma partida boa contra o Atlético Mineiro. Então entrou o Coutinho, que não estava 100%, mas jogou todo o primeiro tempo. O Vasco, acho que ele demorou um pouquinho para entender como era a partida, como chegar ao gol do Grêmio. E eu acho que o Grêmio entendeu mais rápido o que era a partida. Então o Grêmio entendeu que pela alta chuva, que estava prejudicando demais o gramado e muito o jogo, que o caminho era por cima e não por baixo. Então o Grêmio tentava se lançar ao ataque, cruzando muita bola na área do Vasco. O Vasco às vezes até conseguia interceptar, só que a segunda bola ficava com o Grêmio, então o Vasco no rebote não ficava com ela. Nisso o Grêmio criava algumas situações, tanto que conseguia chutar fora da área, conseguia até mesmo chutar dentro da área, porém não daquele chute com uma chance tão clara assim. Tanto que o Léo Jardim, se eu não me engano, acho que ele só fez uma defesa no primeiro tempo, que foi uma defesa ok no chute do Pavão. O Vasco, por mais que não conseguiu jogar, tendo dificuldade, até porque ele ficou no lado esquerdo no começo do jogo, onde estava mais prejudicado por conta da forte chuva, ele teve dificuldade por isso, mas também porque não conseguiu construir jogadas. O Vasco teve muita dificuldade para trocar passe. O Grêmio conseguiu marcar muito melhor do que o Vasco. Então, assim, o primeiro tempo do Vasco foi fraco, mas eu acho que a partida como um todo, tanto para um lado como para o outro, apesar que o Grêmio ele foi melhor do que o Vasco, eu acho que foi ruim por conta da chuva. Mas o Vasco, mesmo assim, mesmo jogando mal, como eu falei até aqui, ele conseguiu a chance mais clara, que foi com o Verratti. O Verratti no primeiro tempo ele foi pouquíssimo acionado, mas na vez que ele foi, ele mandou uma na trave. E basicamente esse foi o primeiro tempo, onde a chuva dominou o tempo todo, não parou de chover nenhum minuto. As duas equipes tendo dificuldade, porém o Grêmio oferecendo mais perigo e tendo mais chances, só que a principal foi do Vasco. E assim terminou o primeiro tempo de 0-0. No segundo, o Vasco ele tira o Coutinho, que eu acho que nesse jogo, no primeiro tempo, não dá pra dizer que ele foi mal, mas eu acho que também não dá pra dizer que ele foi bem. Acho que como um time todo foi assim. No segundo tempo, sai o Coutinho pra entrada do Payet. O Payet que já não via sendo escalado já alguns jogos, porque ele tava com uma lesão. Então ele precisava ganhar minutos. Ele tira o Coutinho, bota o Payet na vaga. Ou seja, troca o meio campo ofensivo por outro meio campo ofensivo. O Payet eu acho que ele não consegue participar tanto do sistema defensivo, até porque ele é um cara mais velho. Porém, quando ele tinha bola, eu acho que saía alguma coisinha produtiva dali. O Vasco que mudou de lado, ou seja, se ele estava num lado onde o campo estava bem estragado pela chuva, agora ele estava no campo que não estava tão estragado assim. Então dava para ele construir mais, tanto pelo meio quanto pelas pontas. Eu acho que o Vasco podia ter adotado a estratégia do Grêmio, que era lançar a bola na área, porém eu acho que estava se precipitando demais. Por exemplo, vira e mexe, eles estavam tentando fazer isso lá da zaga. Se ao menos tentar avançar com seus laterais ou construir pelo meio,
nem que fosse uma triangulação pelo meio e deixasse as pontas abertas, tanto pro Paulo Henrique cruzar, quanto pro Piton. Então, muitas vezes, lá de trás, o Vasco meio que só rifava a bola pra frente, num ato de desespero, só que assim, isso não funcionou. E é engraçado, porque o Grêmio, quando esteve nesse campo, que era ruim, e o Vasco estava jogando primeiro, o Grêmio ainda assim constrói. O Vasco não conseguiu, tanto quando estava no campo, que estava mais surrado pela chuva, que quando pelo campo que não estava nem tão surrado assim. Então o segundo tempo para mim vai muito abaixo. Tem um momento que ele troca o Emerson Rodrigues pelo Rojas. E por que ele faz isso? Ele bota o Paulo Henrique como se fosse um ala, porque o Paulo Henrique é um jogador de explosão, ele consegue marcar bem, mas eu acho que à frente ele consegue ganhar muito mais. Então ele bota o Rojas na lateral direita, libera o Paulo Henrique para ele fazer como se fosse um ponto ou um ala, digamos assim. Só que assim, eu não gostei tanto porque o Emerson Rodrigues, eu acho que não é que ele tava muito bem, mas eu acho que ele também não tava tão mal assim. Eu acho que podia ter deixado um pouco o Rojas quando ele entra. Querendo ou não, acho que ele faz uma partida ok, mas assim, era um adversário que o Vasco poderia ganhar, o Vasco precisava, até porque assim, a zona de abaixamento tá ficando perto, eu não acho que o Vasco vai voltar a brigar. Mas quanto mais longe ficar de lá, eu acho que é melhor. E assim, o Grêmio tá na zona, então era o adversário que você tinha que carimbar. Mas beleza, tem essa substituição. O Grêmio, em boa parte do segundo tempo, eu acho que foi melhor. Tanto que sai um gol com o Soteldo. Ele recebe a bola após um contra-ataque. O Rojas e o Paulo Henrique acompanham ele, só que eu acho que eles não fecham muito bem. Eles dão azar de a bola ainda desviar no Rojas e o Soteldo acabar fazendo um gol. Assim, nesse segundo tempo, o Soteldo ele destruiu a partida, assim como no primeiro. Só que no primeiro não ficou tão evidente, afinal teve um placar de 0-0. No segundo, ele caindo mais pela esquerda, ele deu muito trabalho. Quando ele estava caindo pela direita, tanto no começo do segundo quanto no primeiro, ele também deu. Só que assim, no segundo, o Vasco deu muito mais espaço para ele. E ele, numa noite muito feliz e querendo jogar muito, ele acabou fazendo gol. Mas assim, em resumo, o que eu quero falar é: o Vasco, hoje ele projetava uma partida para ele jogar bem. Tudo bem, a chuva atrapalhou. Eu acho que não ajudou nem ao Grêmio, nem ao Vasco. Mas podia mais. Sobretudo no segundo tempo, onde ele estava de um lado que o campo favorecia. Coisa que não favorecia o Grêmio. Afinal, os dois trocaram de lado. Mas é isso, o Vasco perde. Na minha opinião, deixa de ganhar 3 pontos. Não é que ele perdeu 3 pontos. Ele deixa de ganhar porque era o adversário que estava na zona de rebaixamento. E querendo ou não, o Vasco estava bem, tirando aquela partida que ele perdeu para o Galo. Mas é isso, o Vasco perde. Uma derrota que, ao meu ver, é merecida porque o Grêmio conseguiu produzir mais. E é isso. Eu fico por aqui e valeu, galera.